Fala galera, tudo certo pessoal? Boa tarde. Hoje, sábado, dia 17 de junho de 2023. E hoje, pessoal, eu vim trazer um conteúdo para vocês aqui um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a me ver trazendo aqui, tá? Olha só, muita gente tem dúvida de como definir os pontos de entrada no gráfico. Onde eu entro, onde eu coloco o stop. Então, olha só, eu vou mostrar para você o seguinte. A primeira coisa que você precisa entender e compreender é como identificar os topos e fundos no mercado. Ou seja, se você está tendo topos mais altos e fundos mais altos, o mercado está em tendência de alta. Se o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, o mercado está em tendência de queda. Uma coisa interessante que pouca gente fala no mercado é que quando você define um ponto de entrada, quando você decide entrar em uma operação, a maioria das pessoas ela posiciona o stop de maneira errada. Então, por mais que você está operando a favor daquele movimento, você acaba sendo estopado. Olha só, o nosso mercado se movimenta em ondas, certo, pessoal? Ó, topos e fundos ascendentes. Trazendo um conceito aqui, quando você vai comprar um produto para você, seja no supermercado, seja um eletrodoméstico, você sempre vai procurar o melhor preço. Quando você ouve as pessoas falando sobre rompimento, que a maioria dos rompimentos falham, é pelo seguinte: quando você entra num ponto como esse aqui, por exemplo, o mercado fez um topo, voltou, quando ele vai fazer esse rompimento aqui, ó, a maioria das pessoas entram nesse rompimento aqui, ó. Só que quando você entra nesse rompimento e posiciona o seu stop muito próximo aqui dessa região de rompimento, ó, é muito provável que o mercado volte para buscar o seu stop e acabe subindo. O correto, quando você vai entrar numa operação dessa aqui, é você posicionar o seu stop aqui. Só que assim, quando o mercado faz esse movimento aqui, você vai escolhendo pontos, onde você vai escolhendo pontos para comprar, ou você pode comprar aqui, você pode comprar aqui, você pode comprar aqui, você pode comprar aqui. Quanto mais no alto você entrar nessa operação, mais caro você está pagando. Então você define um risco nessa operação aqui. Por exemplo, você entra aqui no rompimento, coloca o stop no fundo, você tem que tentar buscar no mínimo alvo de 1 para 1. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Elas entram nesse rompimento e colocam o stop muito próximo. Porque a pessoa física que está aqui no day trade operando, ela tende sempre a colocar um stop financeiro, não um stop técnico. Só que eu vou mostrar para você no gráfico uma questão muito importante que é a seguinte. Deixa eu voltar aqui, ó. Que é a seguinte, pessoal. Quando você entra no gráfico em um ponto de rompimento, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Quando o mercado está em tendência de queda, como nesse movimento aqui inicial do dia de ontem, olha só, o mercado está fazendo o seguinte movimento. Ele, né, faz esse movimento, faz pullback, volta, faz pullback, volta a cair, pullback de novo e queda. Só que olha só, pessoal, se você entra no rompimento dessa barra aqui, ó, que perdeu o fundo, ó, essa barra aqui, com um stop muito curtinho, de 100 pontos, 120 pontos, é muito provável que o mercado venha, pegue o seu stop e volte a cair. O correto é, sempre que você entrar em um rompimento assim, o seu stop precisa estar neste ponto aqui. O seu stop precisa estar aqui em cima. Então, o que que eu quero dizer com isso? Esse conceito que eu trouxe antes para vocês, de barato ou caro, quanto mais aqui embaixo você vender, mais caro vai ficar o seu stop. Anderson, como eu posso fazer para diminuir o meu stop? Pô, eu quero operar com stop máximo de 150 pontos. Tem como? Tem. Então, o que que vai acontecer? Você vem aqui, marca essa máxima aqui, lá no 350. Aqui onde ele está, não cabe o meu stop de 150 pontos. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha ordem aqui de maneira que ela fique acima do 350. Olha só. Aí você fica aguardando o mercado fazer o pullback. Opa, voltou ali, o mercado me pegou. Nesse candle aqui do pullback, o mercado buscou a minha ordem, certo? O que eu estava aguardando aqui? Esse movimento aqui, ó, pessoal. O mercado fez um rompimento, eu estava aguardando um pullback. Então, eu posiciono a minha ordem nessa região de maneira que fique dentro do meu gerenciamento. Vamos dar um outro exemplo aqui, um stop de 100 pontos.
Para mim, vender aqui, por exemplo, nesse pullback, na mesma região, onde o mercado, onde o meu stop teria que ficar lá no 355, ó, o mercado não teria pego a minha ordem. Por quê? Porque ele subiu apenas até o 250. Então, quanto mais acima nesse pullback você vender, mais barato você está pagando e mais barato está ficando o seu stop. Só que para acontecer esse tipo de operação aqui, você precisa entender que o mercado precisa estar em tendência. Então, o que, que eu faço, tá? Como identificar o mercado em tendência? Como identificar que o mercado está em tendência? Pessoal, topos e fundos descendentes. A partir desse momento aqui, ó, você percebe já uma mudança, uma mudança do movimento do mercado. Ele vinha trabalhando com topos e fundos descendentes, certo? Chegou nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, quem tentou comprar, vender aqui nesse pullback, tomou um stop aqui em cima. Concordam? E o que, que o mercado fez? Ele teve uma mudança de comportamento aqui. Por que uma mudança? Só isso aqui significa uma mudança de comportamento? Não. Porque o mercado ainda não fez uma estrutura de reversão, ele não fez uma estrutura de alta ainda. Que seria este movimento aqui, ó. Opa, agora sim o mercado fez uma estrutura de alta. Então, olhando o gráfico dessa maneira aqui, você consegue perceber essa mudança de comportamento. Anderson, eu sou iniciante, sou novato. Como eu consigo identificar isso? Não sei ainda identificar esse movimento. Você vai em indicadores, mais indicadores, e aqui onde está buscar indicador, você coloca aqui, ó, detector de topos e fundos. Você vai, adiciona ele, insere no gráfico, dá um OK, e está aqui o nosso detector de topos e fundos. Você dá um clique duplo nele, coloca aqui em parâmetros, período 3, que ele vai ficar um pouquinho mais refinado, e vamos apenas engrossar um pouquinho essa linha, ó, colocar na cor branca, espessura 2, para que você consiga enxergar de melhor maneira. Você percebe que é um movimento que eu desenhei ali para vocês? Então, para você que quer operar de maneira objetiva no mercado, você precisa estudar isso e aprender a como você ter essa leitura de mercado, você interpretar o gráfico, o que está acontecendo nesse momento. Porque se você conseguir identificar esses movimentos aqui no gráfico, e principalmente quando ele tem essa mudança de comportamento, como ele teve aqui, ó, você consegue entrar nas operações de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais confiável também. E aí você vai estar, sim, operando a favor do movimento, a favor da tendência naquele momento ali. E olha só uma outra coisa interessante. Anderson, aqui o mercado fez, ó, fez um fundo aqui e rompeu fazendo um outro topo. Aonde que estaria a minha entrada? Pô, se você está operando com 100 pontos stop, olha só, você precisa que o mercado volte até o 270 para buscar sua ordem. Anderson, não voltou aqui. Aonde está a minha entrada? Minha entrada continua aqui. Porque se eu entrar aqui, nesse ponto, com o mercado esticado, o meu stop tem que estar aqui abaixo do fundo, ó. Então, você não vai entrar com um stop de 800 pontos no mercado. Então, você precisa esperar ele voltar para buscar você. E aí entra aquilo que eu falei antes para vocês. Quanto mais para baixo o mercado voltar aqui, ó, mais barato você vai pagar. Se eu entrar nesse ponto aqui, pô, nesse ponto aqui você vai estar com 400 pontos de stop. Ainda não cabe o meu stop. Então, você espera. O mercado precisa fazer um pullback maior ainda. Opa, aqui o mercado fez outra mudança de comportamento. O mercado fez um topo mais baixo, rompeu o fundo. Anderson, posso vender aqui? Pode, por quê? Porque o mercado fez já um topo mais baixo, fez uma estrutura de queda, fez uma estrutura de baixa aqui. Então, aonde você vai entrar? A máxima desse topo está no 805. Então, eu preciso deixar meu stop lá no 810. Ó. Aonde eu vou vender aqui? No 710. Ó, o mercado fez pullback, voltou para me pegar lá em cima. Ó. E o que aconteceu depois? O mercado vai para baixo e volta a cair. Então, esses movimentos aqui, você conseguir entender esse movimento do gráfico, vai clarear as suas operações de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito legal. Então, pare, gente. Então, por favor, para de entrar em rompimento. Pare de colocar o seu stop no lugar errado. Entenda aonde e como você posicionar o seu stop, não financeiro, mas técnico. Porém, você precisa aguardar que o mercado volte nesse pullback para buscar a sua operação, para que você consiga fazer uma operação confortável com o stop correto, técnico.
certo? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Perdão se ficou um conteúdo um pouquinho mais maçante, um conteúdo mais chatinho, mas eu tenho certeza que vai agregar algo bacana aí no seu operacional. Certo, galera? Ótimo final de semana para todo mundo. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário. Para quem não me conhecia ainda, se inscreve aqui no meu canal que vem conteúdo bacana para vocês aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!